Olá pessoal, professor Leandro, mais uma vez aí com vocês. E nessa aula a gente vai ver rapidamente alguns detalhes sobre estruturas e expressões de controle. A gente não vai entrar em tantos detalhes de sintaxe, porque parte do princípio que vocês já entendem a sintaxe de laços, de uma forma geral, estruturas e expressões de controle. Então a gente vai citar algumas boas práticas de como fazer isso em Java, e eu vou deixar como referência alguns vídeos, se alguém ainda tiver com dúvida ou quiser praticar, alguns vídeos para vocês consultarem, que tem diversos disponíveis aí na internet. Eu vou começar falando rapidamente sobre if, else, depois while, a diferença entre while e for, como você pode usar o switch em Java, e do while como uma possibilidade, uma diferença entre um loop diferente do while. Vocês já devem ter visto esse tipo de sintaxe, que é uma sintaxe muito parecida, se não igual a C. Então vou passar bem rapidinho para não ficar maçante para vocês. E eu tenho certeza que muitos de vocês já estão dominando esse conteúdo. Como é que funciona o if-else? O if-else funciona partindo do princípio que você tem uma determinada expressão booleana, ou seja, o resultado disso aqui tem que ser um boolean. If, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e aqui tem o corpo do if. Se não, se esse if não for verdade, outros comandos serão executados. Nada impede que você encadeie ifs e elses. If, else, if novamente, else, if novamente, else, if novamente. Então aqui está um exemplo bem simples de se um determinado valor é menor ou igual que saldo, saldo recebe saldo menos valor, se não, imprime alguma coisa. While, um loop simples que, dado uma determinada expressão booleana, ele repete essa expressão, esse comando, esse conjunto de comandos do corpo, até que essa expressão booleana seja falsa. Se você usar isso da primeira vez e o while já tiver um comando falso, ele não chega a executar. Então, se a expressão booleana já é verdadeira, ele executa até que a expressão booleana passe a ser falsa. Um exemplo simples de um while sendo utilizado: scanner. Scanner recebe new scanner. A gente já falou sobre como usar scanner para capturar dados do teclado, passando como parâmetro aqui system.in. Int soma recebe 0. Enquanto a soma for menor do que 100, ou seja, essa condição aqui inicialmente ela é verdade, soma é 0. Então ele entra aqui pelo menos uma vez. Soma mais igual significa soma recebe ela mesmo mais scanner.nextInt, e o scanner.nextInt, como vocês lembram, para a execução do programa, espera o usuário digitar alguma coisa. Então ele está somando tudo que o usuário digita. No final, imprime essa soma. Qual é a grande sacada e a boa prática de se usar while? O while deve ser usado quando você não sabe o número de vezes que esses comandos do corpo serão executados. Ou seja, se você não sabe, usa while. Se você sabe quantas vezes previamente, no momento que você está programando, quantas vezes o corpo do laço vai ser executado, você usa um for. E vocês sabem, já conhecem a sintaxe do for. O for é muito parecido com C. For, uma determinada inicialização. Essa inicialização é executada uma única vez. Por exemplo, int i igual a 0. Uma determinada condição, e a condição é testada todas as vezes. E um determinado incremento, que é executado toda vez que o corpo termina de executar. Então, for int i igual a 0, uma determinada condição, um determinado incremento, por exemplo, i++. O que acontece aqui? I até que seja menor do que um determinado valor, i++. O que acontece nesse for? Na primeira execução, o i vai ser 0. Testa se esse valor, se essa condição é válida, executa. Ao final da execução, incrementa, testa, executa. Incrementa, testa, executa. Incrementa, testa, executa. E assim você segue a execução do for. O for deve ser usado ao contrário do while, quando você sabe de antemão quantas vezes o seu corpo de comandos vai ser executado. Esse corpo de comandos que está dentro do laço. Certo? Então, exemplo, o mesmo exemplo que a gente fez, só que agora, scanner next, recebe new scanner system.in, soma recebe 0, int i igual a 0, eu estou executando isso 5 vezes, e mais. Começando com 0, vai 0, 1, 2, 3, 4. 5 não é menor do que 5, ele quebra o laço. Certo? Então, ele inicializa, testa, executa, incrementa, testa, executa, incrementa, testa, executa. Nesse caso, ele vai
incrementar, testar, executar 5 vezes. Certo? No final, a soma de 5 números, e você sabe previamente quantas vezes esse laço vai ser executado, é o que o usuário digitou no teclado somado, tudo somado. O do while, um pouquinho diferente do while, ele primeiro testa para depois executar. Ou seja, se você tem certeza que o corpo precisa ser executado pelo menos uma vez, você usa um do while. Do executa e só no final testa. While uma determinada expressão booleana for verdade. Enquanto essa expressão booleana for verdade, continua executando o corpo. Executa o corpo uma vez, testa. Se já for falso, sai, mas aí você já vai ter executado uma vez, pelo menos, o corpo. Beleza? Por fim, o switch case é uma possibilidade para você não encadear tantos if-elses. O switch case é uma forma elegante de você fazer switch, dado uma determinada variável, um determinado valor que você quer testar, e o case é se for alguma coisa, se for alguma outra coisa, se for algum outro valor. Exemplo, switch é uma determinada expressão, e essa expressão pode ser um valor inteiro, e a partir de novas versões de Java isso aqui pode ser inclusive um string, e o case vai ser o valor que você quer testar. Então, se essa determinada expressão for igual a esse rótulo, faça esse conjunto de comandos, pare de executar e continue a execução daqui para baixo. Case, um determinado outro rótulo, se a expressão for igual a rótulo 2, executa comandos 2, quebra e continua a executar daqui para baixo. Se não cair em nenhum dos rótulos, executa o que vai estar no corpo do default. Então, o default vai ter um conjunto de comandos que vão ser executados se nenhum rótulo for avaliado verdadeiro. Um exemplo simples, switch. Aqui eu estou pegando do teclado um determinado caractere. Na verdade, eu pego uma palavra e pego o primeiro caractere na posição 0 da palavra. Então, texto do teclado.charette 0 me retorna o primeiro caractere que o cara digitou. Se o cara digitou uma palavra grande, eu só pego o primeiro caractere. Boolean retorno. Switch, resposta. Eu pego essa resposta que o cara acabou de digitar. Case, S minúsculo, 2 pontos. E aqui eu não tenho corpo. Significa, isso aqui é um modelo de cascata que se eu cair nesse S, eu não testo esse S e executo este conjunto de comandos. Se eu não der verdadeiro para esse S minúsculo e cair no maiúsculo, executo o mesmo corpo de comandos. Ou seja, isso aqui acaba sendo um OR, um if, alguma coisa ou outra coisa. E aqui o break. O break força com que não mais nada seja executado daqui para baixo e eu continuo a execução para baixo do laço. Se eu não caio em nenhum dos S, minúsculo ou maiúsculo, eu verifico case N minúsculo ou maiúsculo, executo um determinado retorno e break. Muito cuidado para não esquecer o break e acabar executando todos os cases numa cascata, certo? Se nenhum dos valores for válido, o default é executado. Beleza? Para resumir tudo que a gente viu até agora, a gente falou de tipos primitivos e operadores, a gente falou do tipo string e do método toString, para que serve o método para você retornar uma representação textual de um determinado objeto. O método toString não imprime nada, o método toString só retorna um texto que você, fora da classe, pode usar como quiser. A gente falou de alguns operadores de igualdade e desigualdade e falou rapidamente sobre o método equals, que deve ser usado quando você quer comparar tipos de referência. A gente falou de algumas funções da API de Java, a gente falou da classe Scanner e do pacote java.time, que inclui classes como localDate ou localDateTime, e acabamos de falar sobre estruturas e expressões de controle em Java. Para você que está assistindo, deixa o like para eu saber que vocês estão realmente assistindo o vídeo e estão curtindo. A gente se fala. Na próxima aula a gente vai falar sobre o método equals e fazer um hands-on, fazer uma prática, uma demonstração. Abraço, até mais!